Olá, boa noite, a graça e a paz, Shalom de Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos entrando, você que tem estado conosco, nesse culto online, vamos entrando, vai convidando os demais aí, vamos aquietar nosso coração. Deus tem um bálsamo para nós nessa noite. As palavras do Senhor são bálsamo, são refrigério, direção, instrução, capacitação. Andresa, Maico, Laura, Alice, Paula, Gleison, vamos nos achegando, vamos preparar a terra do nosso coração para ser regada pela água viva, pelo pão da vida, que o Senhor tem algo novo para derramar na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, nessa noite, Rita Raquel Freire, minha irmã, Deus te abençoe. Pedro, se você estiver aí também com a mamãe, que vocês tenham tido um bom dia. É muito bom ter vocês, reunidos aqui conosco, que Deus possa abençoá-los, Convide aí pessoas que você conhece, porque o Evangelho ele é a boa notícia, uma notícia que veio do céu, o Verbo se fez carne, Jesus se manifestou e ele é a boa notícia, a notícia da salvação, a notícia da paz, a notícia da vida eterna, a notícia que, acalma, a notícia que nos faz atravessar as tempestades, as crises. Ele é, ele diz eu sou. Quando Deus deu esse título para Moisés, para avisar no Egito, que Moisés falou, eu vou falar quem que me enviou. Ele disse que o eu sou me enviou. Então, o que Deus quis dizer com isso? Se você precisa de um escape, ele diz, eu sou o escape. Se você precisa de uma cura, ele está te dizendo, eu sou o que te cura. Se você precisa de uma provisão, eu sou a provisão. Se você precisa, de um caminho, ele diz, eu sou o caminho. Se você está mergulhado naquilo que você está perdido, não sabe se é verdade ou mentira, ele diz, eu sou a verdade. Então que você possa abrir seu coração nessa noite, O pessoal está chegando, estão se postulando aí na mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de reunir a família, de fartura, de saciar, e sacia nosso corpo físico, mas essa mesa hoje ela é espiritual, ela sacia a nossa alma, responde as nossas perguntas, dispersa nossas dúvidas, aumenta a nossa fé. Eu queria, nessa noite, te convidar a abrir no Salmo número 81. É um salmo, é uma exortação ao louvor e à obediência, mas no verso 13, baseado no verso 13, eu quero dar um título para esse salmo. Nós vamos lê-lo, vou fazer alguns comentários, logo em seguida nós vamos para a palavra. Hoje a missionária Elaine está aqui, ela vai ministrar a palavra, foi anunciado desde de manhã, o tema, tempestades são necessárias, abra seu coração, Deus vai mexer com você nessa noite, vai abalar suas estruturas, mas vai aumentar sua fé, trazer esperança, te ensinar, te capacitar. Então esse salmo, na verdade, é um salmo é uma melodia, um salmo de Asaf, melodiando ao Senhor. Ele conseguiu captar o som do coração de Deus. E na verdade, eu chamo esse salmo de suspiro de Deus. Você já suspirou alguma vez na vida, meu irmão? Quando se diz assim, se o meu filho me ouvisse, eu não teria sofrido. Se meu cônjuge tivesse me ouvido, nós não teríamos errado o caminho. Se eu não tivesse feito esse negócio, eu teria me dado melhor. Se eu tivesse ouvido esse conselho. É um suspiro. E aqui tem um suspiro de Deus. Amém? Vamos ler? Diz assim, verso 1. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril e a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito.
Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi e te experimentei, junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Aí vem o suspiro de Deus. Se o meu povo me escutasse, se Israel, eu e você, andasse nos meus caminhos, ele diz, eu de prontidão, lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E olha o que mais ele diz, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha que suspiro de Deus. Um pai que sonha em dar o melhor para os seus filhos, que indica o caminho, que fala constantemente, que aconselha, mas às vezes a teimosia do nosso coração, eu quero andar no meu conselho, eu quero andar no meu caminho, tem nada a ver, eu sei fazer, eu que escolho, eu que decido. E aí ele suspira, se vocês me escutassem, se vocês andassem no caminho que eu já preparei, se vocês me ouvissem, sabe o que aconteceria? Eu abateria o seu inimigo, eu te saciaria com o mel que escorre da rocha, continuamente. A rocha é Jesus Cristo. Imagina o mel que escorre de Jesus, a sabedoria, a pureza, o sustento, a provisão. Se vocês me escutassem. Deus tem suspirado. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio de todo o meu coração que esse tempo de isolamento, esse tempo em que nós estamos aqui, nos lares, há um propósito. Há um propósito. De nós ficarmos tão quietos, buscarmos tanto uma quietude. Sabe para quê? Para a gente poder ouvir até o suspiro de Deus. Então que você ouça nesses dias Deus suspirando, saindo do coração de Deus um suspiro dizendo assim, se meus filhos me escutassem, se o Humberto me escutasse, se a Andressa me escutasse, se a Raquel me escutasse, se o meu povo me escutasse. Amém, irmão? Que você medite nessa palavra, viu? Que você possa entender, o desejo de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Senhor, eu quero colocar todas as nossas vidas debaixo da tua potente mão. Silencia todas as demais vozes aqui no nosso coração, no coração de todos que estão nos vendo e ouvindo nessa hora. E que a única voz agora seja a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Que essa palavra nessa noite alcance cada coração, seja a resposta que cada um precisa, seja a paz que cada um busca, seja o consolo que cada um tem clamado e buscado, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Missionária Elaine. Boa noite, irmãos. Que a paz, o amor, a misericórdia, a unção de Deus esteja com todos. Amém? Amém. Mais uma noite, grata a Deus por poder ter esse privilégio de estar aqui ministrando a palavra Glória do Senhor, de sendo um instrumento nas mãos do Senhor, e que cada um receba aí na sua casa aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem para falar no coração de cada um. Aleluia. Que cada um esteja com o seu coração aberto, com os ouvidos atentos,
para poder ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Porque ele revela de um modo particular para cada um, conforme a necessidade de cada um. Então, que você esteja bem atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque eu creio que ele vai falar no coração de todos que se dispuseram a estar essa noite ouvindo a sua voz. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, Marcos 4, Marcos capítulo 4, nós vamos ler do 35 ao 41. Aleluia. Marcos 4, do 35 ao 41. E o título de hoje, Deus me deu esse título na terça-feira de manhã, enquanto eu orava pelo Brasil, pelo presidente, pelos governantes, e no meio dessa palavra Deus me deu esse título. E me mostrou alguns pontos, né? Que cada ponto, eu creio que todos viram lá a chamadinha, tempestades são necessárias. E conforme a pontuação que você coloca no final da frase, tem um sentido diferente. Aleluia. E é algo que nós passamos em todo dia e nos nossos dias. São pensamentos e perguntas que nós fazemos e a cada dia nós temos um ponto diferente com relação a essa frase. Por exemplo, o primeiro que eu coloquei, tempestades são necessárias, ponto final. Tempestades são necessárias e pronto, você entendeu que são necessárias. Tem dia que você está dessa maneira. Tem dia que é um ponto de interrogação. Você amanhece com dúvidas e pergunta, será que tempestades são necessárias? Pra que isso, né? Pra que tempestades na minha vida, na minha família? E tem dias que você coloca tempestades são necessárias, vírgula. Quer dizer, depois daquela tempestade tem várias coisas. Pode ter bênçãos, pode ter mais luta, mas tem algumas outras coisas que vêm depois da tempestade para te instruir, para te dar uma palavra muitas vezes quando você está desanimado, de esperança. E tem vezes que nós estamos, tempestades são necessárias e tem os 3 pontinhos no final, reticências. Quer dizer, depois dessa tempestade tem uma história depois de tudo isso. Aleluia. Depois dessa tempestade tem algo que vai acontecer. Glória a Deus. Então Deus é muito lindo e Ele ministra cada coisa diferente no nosso coração, né? Vem trazer umas revelações diferentes. Você fala, Deus, como assim que eu vou colocar uns pontos, né? Mas Ele fala, minha filha, a vida é assim. Cada dia nós estamos de uma maneira, de uma forma, com um humor diferente. Mas Deus está aqui para poder revelar coisas extraordinárias para a nossa vida. E Ele nos sustenta, Ele nos acalenta a cada dia conforme aquilo que nós estamos precisando naquele dia. E a palavra do Senhor, em Marcos 4, nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Eu creio que esse texto é muito sugestivo, né? E quer dizer algo que nós estamos passando nesse momento, né? Nas nossas vidas. Todos nós, né? Porque agora não é um ou outro. Somos todos nós, né? Que estamos passando por tempestades nesse momento. E eu creio que Deus, Ele tem algo para nós essa noite muito específico e especial para cada um. Aqui nós podemos ver nas páginas anteriores que Deus já tinha feito milagres, que Deus já tinha ensinado várias parábolas para eles, mas que mesmo assim
quando eles estavam lá, no meio daquela tempestade, porque Jesus falou para eles assim, ó, passemos para outra margem, vamos para o outro lado. Então todos entraram no barco e foram. E no meio do caminho houve uma grande tempestade, e uma tempestade eu creio que foi muito forte, porque os que estavam lá eram pescadores experientes. Então eles já tinham passado por várias tempestades, que poderiam muito bem saber o que fazer naquele momento. Mas Deus queria ensinar alguma coisa para eles, assim como Ele está ensinando para nós também, com essa nossa tempestade de agora. E fala que estava uma tempestade que estava quase afundando o barco, estava passando por cima do barco, e eles começaram a ficar desesperados. E eu creio também que eles tentaram fazer alguma coisa. Eles tentaram resolver da forma deles, assim como nós fazemos também com os nossos problemas. Quando surge alguma coisa, a gente já não vai entregar nas mãos do Senhor, a gente vai tentar com a nossa força, tentar fazer alguma coisa. E eu creio que eles tentaram um pouco também fazer com a força deles. Mas eu creio que chegou num ponto que eles falaram, agora não tem mais jeito, nós vamos perecer. E foram lá e acordaram Jesus. Eles não colocaram a fé dele em ação. Chega uma hora que o medo toma conta do nosso coração. E nós não podemos deixar que esse medo tome conta do nosso coração. Medo, todos nós sentimos, nós somos humanos, nós somos de carne e osso. Uma hora ou outra, diante de situações, nós vamos sentir medo. Mas nós não podemos deixar que esse medo nos paralise e não nos deixe ir para frente e prosseguir para aquilo que Deus quer na nossa vida. Nós temos que fazer, mesmo com medo. Nós temos que deixar o medo do lado e fazer aquilo que nos foi proposto a fazer. E eles já tinham visto milagres, que Jesus fazia milagres extraordinários. Então eles tinham que puxar a memória, assim como nós temos que puxar na memória aquilo que nos traz esperança também. Para nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade é que nós temos que colocar nossa fé em ação. E para isso que nós temos que todos os dias estarmos com o nosso tanque de gasolina cheio. Porque se nós estivermos com o nosso tanque de gasolina vazio, a gasolina da fé que eu falo, da palavra do Senhor, de oração, de tempo de intimidade com Deus, quando nós precisamos usar a nossa fé, Ele está lá. Ele está lá cheio. Aí nós temos palavras, nós temos como lutar contra tudo que vem sobre a nossa vida. E é por isso que nós temos que ter momentos com o Senhor diários, para o nosso tanque de gasolina espiritual estar sempre cheio. E eles naquele momento, parece que esqueceram tudo por causa do medo, parece que esqueceram tudo que eles já tinham aprendido com o Senhor. E foram lá e acordaram o Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz também, no Evangelho de Mateus 21, do 18 ao 22. Mateus 21, do 18 ao 22. Que a figueira seca nos diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhe e disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Nós temos que gerar no nosso coração essa fé, crendo que independente daquilo que estamos passando, independente das tempestades, independente das batalhas que estamos vivendo, que se nós usarmos a palavra do Senhor, o nome de Jesus, e orarmos, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos dar vitória. Mas nós temos que ter essas armas espirituais. Nós temos que crer que Deus faz, não somos nós que fazemos. Nós apenas usamos a palavra do Senhor, usamos o nome de Deus para que Ele possa nos abençoar. Que nós tenhamos intrepidez e ousadia a cada dia para estar abençoando a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, profetizando vitórias a cada dia. Nós temos que
aprender a profetizar vitórias, a falar vitórias para a nossa vida. E se surgir qualquer mal, a palavra do Senhor fala que nós temos autoridade para expulsar o mal que está na nossa vida, a enfermidade que está na nossa vida, ou demônios muitas vezes que vêm para assolar. Nós temos esse tipo de autoridade, nós temos que aprender a usar esse tipo de autoridade. Nós temos, meus irmãos, de colocar a nossa fé em ação a cada dia, mesmo com medo, fazer. E se encher da presença de Deus, porque você é cheio da presença de Deus, o diabo não pode com você. Quando você está com seu tanque de gasolina cheio, ele nem chega perto, porque ele sabe quem ele pode afrontar ou não pode afrontar. Então, que você esteja revestido da armadura de Deus, sempre revestido da armadura de Deus. E aqui fala que houve essa grande tempestade, eles começaram a temer e foram lá e acordaram Jesus. Aqui fala na palavra do Senhor que eles estavam dormindo na polpa, na parte de trás do barco. Então, aqui nós podemos ver que Deus estava dormindo, Ele estava descansando. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por isso? De nós orarmos, nós buscarmos, nós muitas vezes jejuarmos e parece que Deus está dormindo, parece que Jesus não está nos ouvindo. Nós falamos, gente, parece que não está acontecendo nada. Como assim que eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando e parece que nada muda, nada acontece? Mas é que nós podemos aprender uma lição preciosa, que ele não estava aqui nessa história, ele veio 100% homem, 100% Deus. Então ele, como 100% homem, ele estava dormindo e descansando. Mas Deus, Jesus, agora ele não descansa, ele não dorme. A palavra dele mesmo fala que ele está sempre atento para nos ouvir. Então muitas vezes ele se cala e nós achamos que ele está dormindo, mas ele está sempre atento para ouvir o seu filho, para ouvir a sua voz, a voz dos seus filhos que clamam muitas vezes. E aqui nós podemos ver algumas lições preciosas, que nós temos que descansar, aprender a descansar no Senhor, aprender a clamar, mas descansar no Senhor. Ele derrama sobre a nossa vida a paz do Senhor que excede todo e qualquer entendimento humano. Em Salmos 37:5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo, qualquer coisa ele fará quando nós confiamos no Senhor. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Em Filipenses 4:6-7 fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando nós apresentamos a Deus, quando nós clamamos, quando nós confiamos, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vem sobre o nosso coração e aquieta o nosso coração. Então, nós temos que aprender a entregar as coisas na mão do Senhor. Em João 14:27 fala assim: deixo a paz a vocês. Jesus, Deus deixa a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Não tema. Jesus fala essa palavra de conforto para nós. Não tenham medo. Não tema. Nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por aflições. A palavra do Senhor em Isaías 43:1-2 diz assim para nós: mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, ó Humberto, ó Raquel, ó Andresa, ó Ruth, ó Flávio, e que te formou, ó Israel, ó Brasil, ó nação, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Aí ele fala assim uma coisa: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então ele não fala assim, ó, se você passar por luta, se você passar por aflições,
Ele fala assim, quando você passar. Então, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar. Ele sabe que nós vamos passar. Mas ele fala assim, quando você passar, você não vai afundar. Eu vou estar lá com você. Eu vou estar lá juntinho com você. E eu não vou te deixar perecer. Então, fica com essa palavra no seu coração. Guarda ela no seu coração, que Deus está atento a todas as coisas, mesmo que pareça que Ele está dormindo e mesmo que pareça que Ele não está vendo nada. Deus, Ele está vendo tudo que está acontecendo. E tudo isso que está acontecendo é permissão do Senhor e nós temos aprendido lições valiosas com tudo isso. Nós temos aprendido que somos todos iguais. Nós temos aprendido que não tem rico nem pobre. Para esse tipo de doença, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, ela pega em qualquer um. Independente de raça, independente de qualquer coisa. Somos todos iguais. Nós temos aprendido que nós não temos que estar fechados num templo para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra. Que ela, de várias formas, ela é ministrada no nosso coração. E agora muitos que nem ouviam, agora estão buscando Deus, querendo e com sede de Deus, e buscando Deus de uma forma linda demais, de uma forma sobrenatural. E eu creio que Deus está alcançando corações que estavam endurecidos, que estavam afastados do Senhor. Eu creio que Deus está assim, aleluia, trazendo para a sua presença novamente, que aquele que estava adormecido começou a acordar, começou a sentir o toque de Deus na sua vida, começou a sentir sede de Deus, sede da presença de Deus, sede da palavra de Deus. Eu creio que Deus está fazendo coisas sobrenaturais e permitindo tudo isso para que nós possamos ficar com o coração mais contrido, com o coração mais quebrantado, com o coração mais amoroso, pensando não só na nossa vida, mas pensando no outro. Fome sempre existiu, dificuldade sempre existiu, mas quando que nós vimos uma mobilização que está igual no Brasil de arrecadar toneladas e toneladas de alimento para ajudar o outro? Quando que nós vimos uma movimentação tão grande? Porque estava cada um preocupado com o seu eu, com o seu mundinho, com a sua vidinha lá correndo, vai, trabalha, e nem muitas vezes não dá atenção para os filhos, nem para o outro, nem para aquele que está perecendo, porque isso sempre teve fome. Mas agora eu creio que Deus está quebrantando o nosso coração de uma forma diferenciada. Eu creio que Deus está movendo, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, para que nós possamos ser um só corpo. Um só corpo. Não existe, é um Deus só, é um só corpo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não tem o corpo de lá, o corpo de cá, é um só corpo. Todos nós somos aqueles que professam a fé, que creem em Jesus como único soberano e salvador da sua vida. Somos iguais. Nós cremos num só Deus. E eu creio que Deus está juntando tudo isso, Deus está movendo em tudo isso. E não está havendo igreja maior, igreja menor, está havendo corpo de Cristo. Aleluia. Nesse momento. Eu creio que Deus está professando coisas maravilhosas e que quando nós passarmos por tudo isso, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais íntimos de Deus, porque agora nós estamos tendo mais tempo para buscar a Deus. Aqueles que não... A desculpa era tempo, agora não tem desculpa de tempo. Agora é só buscar. É só clamar. Deus, Ele sempre está nos nossos corações, Ele sempre está perto. Mas nós sempre correndo, não tínhamos tempo. Agora nós podemos ver que nós temos tempo sim, que basta querer e que faz muita falta esse tempo com Deus. E quando tudo isso passar e nós voltarmos para o cotidiano, eu profetizo em nome de Jesus que você não consiga mais ficar sem a presença de Deus. Eu profetizo que você vai sentir saudade, vai sentir vontade de buscar Deus, mesmo diante da correria do dia a dia. Eu creio que Deus está movendo no sobrenatural de uma maneira que agora nós não estamos entendendo. Amém. Mas a hora que tudo passar, nós vamos entender o para quê do Senhor de tudo isso. Aleluia. E eu creio que Deus está movendo. E eles estavam lá, acordaram o Senhor, né? Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós já fizemos essa pergunta para o Senhor? Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Parece que o Senhor não está nem aí. Faz alguma coisa, por favor.
Quantas vezes que nós já fizemos essa pergunta para o Senhor? Por medo, por insegurança, por falta de fé, assim como a situação que eles estavam passando. Mas Deus sempre, sempre tem uma palavra para o nosso coração. Deus sempre aquieta e acalenta nosso coração de várias maneiras que só Ele sabe fazer. Às vezes num louvor, às vezes numa palavra, às vezes num telefonema, às vezes numa mensagem. Mas Deus move no nosso coração conforme a nossa necessidade. A hora que Ele vê que a gente precisa, Ele vai lá e faz, Ele vai lá e move. Deus é maravilhoso, Deus é lindo demais, Ele move na nossa vida de maneiras sobrenaturais. E Ele fala para nós também nessa noite, em Mateus 11, 28, 29 e 30, Ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está cansado, oprimido, não está aguentando mais, não sabe o que fazer, Deus fala para você: vinde a mim. Procura Deus, busca Deus, que a sua resposta está nele. Nós ouvimos segurança de alguma coisa, busque em Deus, apenas em Deus. Porque o homem é falho, o homem muitas vezes não sabe o que fala, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus acalenta o seu coração e aquieta o seu coração de uma forma com que só Ele sabe fazer. Então não desespera, não, confia, acredita. Acredita que você tem um Pai que detém todo o poder da terra. Que Ele sabe tudo o que está acontecendo e tudo isso é permissão dEle, porque se não fosse permissão dEle não aconteceria. Então creia que se Ele permitiu, Ele vai fazer alguma coisa, assim como eu já falei na outra. Eu creio de todo o meu coração que Ele vai fazer alguma coisa. E Ele não vai te deixar perecer, porque a palavra dele fala que Ele cuida dos seus. E você é o filho do Pai, você é um filho de Deus, então Ele não vai deixar você perecer. Ele vai cuidar de você até o fim. Até o fim de tudo isso, até o fim de tudo isso passar. E depois que tudo passar, você fala: gente, mas e agora como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que eu vou fazer. Aquieta o seu coração. Deus vai te dar as estratégias necessárias para que você saiba o que fazer na hora certa. Não adianta descabelar, não adianta desesperar, porque Ele sabe de todas as coisas. Talvez você vai ter que mudar as estratégias, talvez você vai colocar coisas novas, mas Deus nos capacita. Deus nos capacita para mudar, para alterar ou para fazer coisas que no fim vai dar tudo certo. Mas nós somos seres humanos e nós ficamos ansiosos muitas vezes e pensando: e amanhã, como é que faz amanhã? Deixa o amanhã pertence a Deus. E talvez você vai falar: nossa, é fácil falar o amanhã pertence a Deus. Não é fácil, nem falar e nem viver. Mas quando nós confiamos e nós sabemos a grandeza do nosso Deus, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode mudar situações com apenas um toque, nós aquietamos o nosso coração e nós começamos a crer que Ele cuida. Amém. Nós temos que crer que Ele é um Deus poderoso e que nós temos que nos esconder debaixo dEle, debaixo das suas asas, que é um lugar de proteção. Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo o mal. E isso nós temos que gerar no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. Abra em Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40, 28, 29, vamos a partir do 28 até o 31. A palavra do Senhor fala assim: não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão,
mas a mais importante, mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que creem no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. O Senhor renova as suas forças nessa noite. Receba aí, meu irmão. O Senhor renova as suas forças nessa noite. Se você está cansado, está batido, está desesperançoso, o Senhor renova a sua esperança. Glória a Deus. O Senhor renova as suas forças nessa noite. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Deus é lindo, Deus é poderoso, Deus é grande demais, Deus faz maravilhas na nossa vida. Deixa eu voltar lá de novo no texto. E fala assim, que quando eles acordaram, o Senhor, ele perguntou, né, não te importa que te pereça, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse, por que sois tão tímidos? Em outras traduções, por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que faz maravilhas? E eles ficaram maravilhados com que apenas a palavra dele aquietou aquela tempestade tão grande. Com a palavra dele, ele aquieta essa tempestade que nós estamos vivendo, no tempo determinado por ele. E eles perguntaram assim, quem é esse? Quem é esse que até o mar repreende, que até o vento para, que até qualquer coisa que ele fala, aquilo vai dar certo, aquilo acontece. E na palavra do Senhor, Isaías fala assim, ó, esse Deus é tão grande, quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças, com seu punho mediu as águas. Que Deus grande e poderoso que é esse? Quem que pode fazer umas coisas dessas? Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o início, se vós não notificou isso mesmo, ou não atentastes para os fundamentos da terra, ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Oh, quão grande é o seu Deus! O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, não se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem criou o nosso mundo, quem criou tudo, todas as coisas, quem produz por conta o seu exército, quem todas as coisas chama pelo seu nome, por causa da grandeza de suas forças e pela grandeza do seu poder, nenhuma faltará. Deus é poderoso demais, Deus é grande demais. Esse é o tamanho do seu Deus. E a coisa mais importante, ele te amou de uma maneira tão linda e sobrenatural, que ele se fez homem, ele veio na terra, e ele desceu, e ele sofreu, e ele passou por tudo que nós passamos, para mostrar que nós podemos vencer. Que quando nós temos um pai cuidando de nós, que nós vencemos todas as coisas. Quando nós temos um pai junto de nós, nós podemos todas as coisas. E o mais lindo que ele fez, a coisa mais linda, ele nos amou de uma forma tão linda que ele deu a sua vida para nos salvar. A coisa mais importante que nós temos que regozijar todos os dias, que esse Deus tão grande, ele nos amou de uma forma sobrenatural, de uma forma ágape, de uma forma maior, sim, que ele deu a sua vida para te salvar, meu irmão, para te salvar, minha irmã. Então nunca se sinta rejeitado, se sinta amado. Se as pessoas te rejeitarem, se as pessoas não te amarem, Jesus te ama de uma forma sobrenatural, que deu a sua vida por você.
Então não se sinta um nada, não se sinta abatido, não. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Se alegre apenas com essa palavra que Jesus te ama e Ele cuida de você. Ele fala na sua palavra que Ele cuida de cada um dos seus filhos e que se um se desviar, se um sair pelo caminho, Ele vai lá e pega de volta. Olha o tanto que você é precioso, olha o tanto que você é preciosa para o Senhor. Se alegre. Sim, meu Deus. Se alegre com essa notícia. Obrigado, Jesus. Alegre-se o seu coração. Não importa o caos que nós estamos vivendo, importa que Deus te ame, que Ele vai cuidar de você até o fim. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça disso, que Ele vai cuidar de você até o fim. Ele não vai te deixar perecer. De uma maneira ou de outra, talvez você fala, mas não está acontecendo, estou precisando disso ou daquilo, mas Deus vai enviar. Deus vai enviar a solução para o seu problema. Deus vai enviar pessoas. Deus vai enviar coisas que vão te fazer sorrir. Deus vai enviar coisas que vai alegrar o seu coração. Creia nisso. Creia que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância, por mais difícil que ela pareça, por mais impossível que ela pareça, Deus, Ele pode mudar no tempo determinado por Ele. Então Ele fala, aguenta mais um pouquinho, mas fique firme na fé, porque Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem orado, porque muitas vezes nós achamos que está sendo em vão. Nada que nós pedimos para Deus é em vão. Nenhuma oração feita é em vão, mas ela tem um tempo determinado para se cumprir. E quando chegar esse tempo determinado, vai se cumprir na sua vida. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. Receba essa palavra no seu coração. Que essa live de hoje venha servir para que você saia daqui com o seu coração mais leve, crendo que o seu Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. E todo peso, todo julgo, todo cansaço, toda tristeza, toda dúvida, todo medo seja quebrado, seja repreendido, seja destruído em nome de Jesus da sua vida. Todo espírito de insegurança seja destruído e destronado do seu coração. Toda palavra lançada sobre a sua mente, toda seta lançada sobre a sua mente de derrota, de medo, de angústia, todo medo sai em nome de Jesus. Seja destruído e destronado da mente, do corpo, da alma, do espírito, do seu coração nessa noite. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua casa. Aleluia. Que não venha faltar mantimento. Aleluia. Que não venha faltar provisão. Sim, Deus. Que as bênçãos do Senhor venham estar acalentando o seu coração a cada dia. Que a paz do Senhor seja derramada sobre cada coração. Que independente do que você esteja passando, você esteja crendo que Deus vai mover, que Deus vai fazer, e que mesmo que muitas vezes seja no 45 do segundo tempo, Ele faz e Ele move, porque muitas vezes Ele testa a nossa fé, mas Ele faz. Meu irmão, minha irmã, aquieta e acalenta o seu coração nessa noite. Saia daqui, não daqui, mas dessa live, fortalecidos no Senhor. Aleluia. Saia mais leve, que todo jugo, todo peso que você tem carregado, toda insegurança e dúvida no seu coração seja destruída em nome de Jesus, e que o Senhor coloque no lugar de tudo isso a alegria do Senhor, a paz do Senhor, o discernimento do Senhor, a sabedoria do Senhor e o amor do Senhor, que não precisa nem de falar, só sentir. Sinta aí na sua casa nesse momento o amor de Deus. Sinta a paz do Senhor sendo derramada sobre o seu lar, que muitas vezes está obscuro, que muitas vezes está inseguro, mas que nessa noite o Senhor venha estar trazendo luz, venha estar trazendo luz para o seu coração, venha estar trazendo ferramentas, estratégias no seu coração, de respostas que você tem clamado e tem pedido ao Senhor. Que o Senhor venha estar derramando sobre o seu coração essas ferramentas nessa noite em sonho.
Venha, meu Pai, meu Deus, venha estar visitando os seus filhos, meu Pai, que estão clamando. Sim, Clamando por respostas, meu Pai, clamando por respostas, que nessa noite o Senhor venha estar visitando de um a um, ó Pai. Que o Senhor venha estar ministrando no coração de cada um, ó Pai, aquietando os corações, ó Pai. Venha com o seu amor, com o seu poder, ó Pai, nessa noite sobre os corações. Todo espírito de ansiedade seja destruído em nome de Jesus. Amém. Não pense no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Deixa Deus cuidar do amanhã. Sim, Viva o hoje. Viva o hoje, que é o presente do Senhor, ó Pai. Descansa no Senhor, ó Pai. Descansa no Senhor. Se entrega a Deus, confia nele, creia, ora, busca, jejua, mas confia de que tudo isso que você pediu, tudo isso que você orou, tudo isso que você clamou, Deus está atento. Deus está atento a todas as coisas. Que você receba nessa noite a paz do Senhor que excede todo entendimento, todo o nosso entendimento. Fique em paz. Tenha uma noite de sono tranquila, abençoada e dias de bênçãos. Acorde amanhã e profetiza. Meu dia vai ser de bênção, Aleluia. meu dia vai ser de vitória, meu dia vai ser de boas Deus. notícias, meu dia independente do que tudo que está acontecendo, eu creio que Deus pode operar milagres e Deus opera milagres no meio do caos. Aleluia! Às vezes está tudo em caos, às vezes está tudo bagunçado, mas Deus opera milagres no meio do caos para mostrar que só Ele pode, que Ele é poderoso, que Ele é maior do que todo o caos, que Ele é amor, que Ele é discernimento, que Ele é sabedoria, que Ele é paz, que Ele é alegria. Receba do Senhor tudo isso que Ele tem para estar derramando na sua vida. Amém. E fiquem todos com Deus. Amém. Amém? Amém, irmãos? Eu queria, antes da gente orar pela água e orar pelos pedidos aqui, hoje de forma coletiva, né? Ai, pastor, deixa eu só falar um negócio que eu esqueci de falar, que é muito importante, eu não Pode posso falar. deixar de falar. Nessa palavra, nós temos uma palavra-chave. É algo que eu queria falar e eu esqueci, mas agora eu vi aqui que eu pus até um asterisco para mim não esquecer. É um segredinho. Nós temos que ficar atentos àquilo que Deus fala ao nosso coração. E quando Deus professa uma palavra, Ele vai cumprir. No começo dessa pregação, no começo dessa história, Deus falou assim para ele: passamos para outra margem. Foi a palavra-chave, a palavra mais importante desse texto. E que vai tirar todo o medo e toda a insegurança. Se Ele falou, passemos para outra margem, é porque eles iam chegar na outra margem. Quando Deus falar e gerar alguma coisa no seu coração, creia e confie que independente do que acontecer no meio do caminho para atrapalhar, Aleluia. vai acontecer. Glória a Deus. Essa é a palavra que não precisava nem deles duvidarem de mais nada. Se Deus falou, passemos para outra margem, eles não iam perecer no meio, eles iam chegar até a outra margem. Independente da maneira, eles iam chegar. Então, quando Deus falar para você, faça isso, faça algo, ou dê alguma dica, alguma palavra de algum sonho ou de alguma coisa, creia que independente do que acontecer no meio da caminhada, você vai chegar lá. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu queria te desafiar, depois de tudo que você ouviu e ficou o dia inteiro lá no Facebook, né, a chamada dessa live, com as 5 frases: tempestades são necessárias, que você pudesse meditar sobre isso, né? Porque da forma que você tem isso no seu coração, ela traz reações, ajuda você a administrar as circunstâncias. Por exemplo, se você simplesmente, ponto final, aquilo está acontecendo, uma casualidade, né? Se você botar com uma interrogação, você vai questionar até Deus, conforme a missionária falou aqui. Uma exclamação, você até contempla aquilo com uma curiosidade, mas você não tem expectativa nenhuma, está tudo bom. Mas você pode colocar uma vírgula e depois completar essa frase. Eu escolhi para mim a última frase, que tem 3 pontinhos. E eu já coloquei
o que eu vou escrever depois, né? Vou te deixar como sugestão, que é da própria palavra de Deus. Tempestades são necessárias? 3 pontinhos. Sabe por quê? Na minha vida, para a sua vida, porque está escrito assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. Então aí eu passo a aceitar, a tempestade já perdeu a força, porque ela está no controle absoluto de Deus, no comando de que Ele quer nos levar até a outra margem. Amém, irmão? Então, escreve aí de que forma que você hoje pontua que tempestade é necessária. Você vai botar um ponto final, você vai botar uma interrogação, você vai botar uma exclamação, você vai botar uma vírgula, você vai botar 3 pontinhos e completar que tem propósito, que Ele está no controle, que você pode dormir, que Ele é aquele que acalma o vento e a tempestade. Ele quer se apresentar para você no sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar aqui pelos empresários, pelas autoridades. Nós vamos orar por todos que estão na lista do pedido de oração, né? Hoje de forma coletiva. Eu vou apresentar aqui, quero só que você concorde aí do outro lado com a oração. Depois nós vamos orar pelo copo de água. Amém? Pai, eis aqui, né, que estão registrados todos os empresários, autoridades, aqueles que estão trabalhando para nos servir, para manter os trabalhos essenciais funcionando, para que possamos ter o básico necessário, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor lhes dê saúde, que conforme essa palavra o Senhor traga o alívio, o refrigério, que o Senhor possa renovar as forças de cada um deles, Pai, para que a cada manhã eles estejam ali de prontidão, trabalhando, servindo, cuidando e zelando, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Pai, todos aqueles que escreveram, que apresentaram seus nomes, por causa de uma enfermidade, por causa de uma depressão, por causa da preocupação, por causa de uma dor, por causa de uma doença. O Senhor sabe, todos aqueles que estão aqui, nós temos apresentado na madrugada individualmente o nome de cada um, e nessa noite nós apresentamos a lista de uma forma coletiva, que o Eu Sou possa agir na vida de cada um, de acordo com a necessidade e o problema de cada uma dessas vidas, e nós oramos porque cremos, em nome de Jesus. Recebe a tua cura, recebe o teu alívio, recebe a tua promessa, recebe o escape, recebe a provisão, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém? Vamos pegar o nosso copo com água. Irmãos, não é nada místico, é H2O aqui, aí na sua casa, mas quando nós apresentamos um elemento para o Senhor, para Ele tocar, para Ele abençoar, ele traz algo pela fé daquele que crê. Né? Jesus operou milagres, dando uma palavra, vai que já está curado, e ele chegou lá, o centurião chegou, o seu soldado já estava curado. Para outros ele tocou na cabeça, para outros ele apenas falou, mas para alguns ele cuspiu, né? Para um ele cuspiu, fez um lodo e colocou no olho e mandou ele se lavar no tanque de água. Então, Deus é um Deus que opera, né? Ele usa todos os elementos, que Ele é o Criador de tudo, tudo é para Ele, por Ele, todas as coisas. E nós temos recebido do Senhor nesses dias a direção de consagrarmos, orarmos por esse elemento água, e você pela fé, se você crê, você também aí levanta seu copo com água, e depois você toma, e que ela seja instrumento de cura, de livramento da sua vida, né? Nós já recebemos testemunho até de pedras que foram expelidas, porque a pessoa tomou e creu. Então que você exercite a sua fé. Amém? Levante seu copo com água. Deus e Pai, eis aqui esse elemento. Não é nada místico, nós cremos, o Senhor, basta a palavra, basta a nossa fé, mas o Senhor às vezes usa elementos, o Senhor usa instrumentos, o Senhor usa coisas naturais para ativar nossa fé, para aumentar nossa fé. E se for o caso, Pai, naquele que crê que tomando dessa água, ele recebe a cura, ele recebe o milagre, que assim seja. Nós ministramos porque cremos, né, na direção e na instrução do Senhor. Então, que esse elemento agora seja consagrado a Ti e que ele seja veículo e instrumento de fé na vida daquele que crê. Amém, irmão? Tomemos da água. Irmãos, só uma coisa. Você deve ter recebido aí, né? Nós recebemos assim
uma direção de Deus. Eu conversei com as professoras, né, as 4 professoras das nossas crianças, para que elas criassem, né, um sistema para poder falar das aulinhas que elas dão lá no domingo para as nossas crianças. As escolas têm feito isso, né, têm marcado horário para passar a aula para os nossos filhos, e elas prontamente atenderam, e hoje elas já estão se manifestando. Você deve ter recebido um aviso aí no WhatsApp, criou um grupo do Agape Kids. Amanhã às 16 horas tem a primeira aula. Você, papai e mamãe, que tem esse alerta, você nessa hora se assente à mesa com seus filhos, liga o celular na aula, e que eles possam assistir, né, ali e cultuar ali junto com você. A hora que terminar, você ore com eles, põe a mão na cabeça deles, profetiza na vida deles, e mais que isso, né, pega uma folha de caderno e diz: filho, o que você entendeu? O que a professora falou? O que esse texto que ela citou? O que Deus está falando? Como é que você, sabe? E interage com eles, porque a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar e ela nunca se desviará dele. Né? Vão ser 2 vezes por semana que, né, você possa nos ajudar e receber essa ferramenta aí na sua casa. Amém? Deus te abençoe, né? Amanhã às 19 horas nós estamos aqui de volta. Um beijo no seu coração, fique em paz e até amanhã. Amém. Amém.